quando a direção disse não. A gente não disse não em nenhum momento. A porta da direção sempre esteve aberta para receber o Grêmio, não só de 2014, como eleito esse ano de uma forma democrática. Bom, o professor Pablo Matos, aí entra a questão do Pablo, né, tecendo elogios ao educador, largamente admirado por alunos e alunas, se posiciona contrário à sua transferência. Bom, então aqui eu vou fazer um esclarecimento bastante rico em detalhes, tá? A prova de história estava marcada para o dia 1º de dezembro, na primeira chamada às 7h30 da manhã, se não me engano, e o segundo turno a 1h da tarde. Por volta de 11 horas da noite do dia 30, eu recebi um vídeo no qual o professor mostrava a prova para uma turma, não sei qual, e atrás desse vídeo vieram vários prints com as questões da prova, tá? Bom, 11 horas da noite não há providência a se tomar, a não ser esperar o dia seguinte, conforme foi feito. No dia seguinte eu cheguei ao campus bem cedo, entrei em contato primeiramente com a senhora Kátia Faisol, que é a chefe do CESOP, e o CESOP hoje é o setor responsável pela avaliação, é ele que manda para a mecanografia, que envelopa, que faz escala de fiscalização, e pedi a Kátia que realmente batesse a imagem com a prova para ver se realmente aquilo era verídico. A gente sabe que na internet, né, é uma terra sem lei, entre aspas, podia ser um vídeo fake, enfim. Foi observado que realmente o vídeo correspondia ipsilítem à prova e a coordenadora de História já estava aqui no campus, que era a prova de História, obviamente, e não foi tomada nenhuma decisão além da suspensão da prova, sem a chegada da professora Silvana Bandoli, que é a chefe de departamento. Bom, chegando a professora Silvana Bandoli, nós fomos a uma sala reservada. Nessa sala reservada estava eu, a chefe de CESOP, a Kátia, a Cristina, minha diretora administrativa, o professor Pablo, a coordenadora Renata e a chefia de departamento. Conversando com o professor Pablo, a professora Silvana, junto com a direção do campus, decidiu pela transferência do docente para outro campus, visto a exposição do professor estar comprometida, porque da mesma forma que haviam grupos favoráveis a essa postura, outros não favoráveis a essa postura também existiam ali. E, gente, dali por diante, foge da alçada administrativa, não só da direção, como da chefia de departamento. A mim cabe administrar pedagogicamente, né, e em termos legais que me cabe, que é dar satisfação à minha chefia imediata, que é a Pró-Reitoria de Ensino. Feito isso, a equipe de História se reuniu à tarde e decidiram por apoio à permanência do professor Pablo. Recebi esse feedback da professora Silvana e pedi à equipe de História que se reunisse hoje comigo após o COC da tarde, a equipe toda comigo após o COC da tarde, e estava tudo combinado, a reunião aconteceria hoje, mas a coordenadora me sinalizou dizendo que alguns professores não poderiam estar presentes a essa reunião de terça-feira, pediu que antecipasse para segunda, para ontem, às 18h45, e por volta de 4 horas, a própria coordenadora cancelou a reunião em virtude do não comparecimento de alguns professores. Bom, a professora Silvana Bandoli, isso já é parte pedagógica que não cabe a mim julgar, fazer juízo de valor, fez uma reunião ontem pela manhã com todos os coordenadores de História de todos os campos que decidiram pela não renovação do contrato do professor Pablo.
para 2016. A Silvana acabou a reunião, levou a ata dessa reunião à PROEM, e aí, né, a PROEM comunicou ao reitor, professor Oscar Alac, que vai tomar as devidas providências. Então, a parte administrativa não cabe ao campus Humaitá. Isso fique bem claro. Calma, deixa eu responder tudo. Então, segundo parágrafo, esclarecido. Bom, nesse mesmo parágrafo diz que, deixa eu ver aqui, relatos de perseguição, silenciamento, assédio e opressão não têm recebido tanto enfoque quanto o caso citado acima. Uma coisa é o enfoque através de uma prova física, em que você é palpável. Outra coisa é o enfoque através de relatos. Eu não vou expor, eu gostaria de terminar. Eu não vou expor duas alunas que procuraram a direção esse ano, né, e a gente está cuidando do caso, sim. Preocupa-nos a falta de comprometimento da direção perante a esses relatos. A direção se compromete com esses relatos, né, leva a todas as instâncias de direito, todas. Ninguém levanta o tapete e bota para baixo do tapete, até porque, se vocês perceberem, a minha direção é constituída por mulheres que também sofremos opressões. Então, não há motivo algum para botar a sujeira para debaixo do tapete. Uma maior parte, aí fala, no episódio recente da TAG, Meu Amigo Secreto, foi exorbitante a quantidade de estudantes que relataram, entre outras opressões, diversos casos de assédios cometidos por professores. É essencial que a direção, assim como a reitoria, tome as medidas cabíveis mediante a tais relatos. Devo lhes dizer que o nome do professor que chegou à direção já chegou à reitoria. Nomes. Que me cabe fazer isso. Uma maior participação dos alunos no conselho de classe, principalmente nos conselhos de final de ano, onde não consta a presença de representantes de turma, e a participação dos alunos nas avaliações sobre os professores, poderiam vir a evidenciar esses abusos. Gente, nós estamos em construção do PPPI, Programa Político Pedagógico Institucional do Colégio Pedro II. São nesses fóruns em que vai haver discussão, porque até agora, mesmo quando nós viramos IF em 2012, até agora o que nós temos são portarias antigas que, infelizmente, pela ausência do PPPI, ainda vigoram. A portaria do Conselho de Classe não prevê a participação do aluno no Conselho Final. Então, a sugestão é que vocês levem isso às câmaras setoriais que se reúnem frequentemente na própria GPEC, que é a Pró-Reitoria de Pesquisa, Extensão e Cultura, para levar a posição de vocês através, por exemplo, do CESOP Geral, né, que está construindo o Código de Incêndio, do qual vocês têm uma minuta. O que mais tem? É preciso salientar que o segmento de incêndio do colégio não compactua com a forma com que a Comissão de Ética atua. Não há outra forma no serviço público de atuação em relação a uma denúncia que não seja a Comissão de Ética. Não há. Existe a Comissão de Ética, que recebe a denúncia, instaura uma comissão, geralmente de dentro do campus, 2 membros, e de fora do campus, de outros campos, outros membros, e faz uma investigação preliminar, ouve todas as partes, sigilosamente, para depois haver a instalação de um PAD. O que é o PAD? Processo administrativo, tá? Esse processo administrativo, gente, pode exonerar o servidor, ok? O PAD, a última instância do PAD é a exoneração do servidor ao serviço público, desde que ele infrinja o Código de Conduta Ética. Isso acontece. É passível de acontecer. Então, a Comissão de Ética é o fórum em que se discutem essas denúncias. Dentro da instituição,
não lhes é garantido o pleno exercício da nossa representatividade de acordo com as necessidades dos alunos e alunas do campus. Então eu vou reiterar minha fala do primeiro parágrafo. Vocês sempre que quiseram ser representados, vocês foram. Né? Portanto, o Grêmio Marcos Donato da Fonseca se compromete com a representação estudantil em espaços como o Consup, que você já tem assento, e visa ocupar cadeiras do CONEP, órgão que formula o Código de Ética, a fim de garantir a representatividade dos alunos e alunas e atingir um modelo de educação aberto ao diálogo. De novo, o CONEP e o CODI e o CONSUP, que são órgãos representativos da escola, estão contidos na administração da escola, que é dita através do PPPI. De novo, o fórum para essa discussão é reitoria e câmaras setoriais, não é o campus. Eu não tenho esse poder. Exigimos também uma maior transparência por parte da direção sobre a situação dos terceirizados e a sua condição de trabalho no Colégio Pedro II Maitá. Afinal, somos todos membros ativos da comunidade escolar. Então, vamos lá. Até mais ou menos outubro desse ano, existiu uma firma aqui na escola, terceirizada, que era Redcar, que prestava serviços de merendeiras e recepcionistas. Uma única firma não pode ser responsável pela prestação de dois serviços diferentes. Tá? A Redcar teve muito problema ao repasse de pagamento aos funcionários, não só do pagamento em si, mas dos benefícios que são assegurados aos trabalhadores, como vale transporte, vale alimentação. Então, quando terminou o contrato da Redcar, não teve nenhum aditamento. O contrato acabou e foi contratada para isso uma nova empresa, tá? Que está pagando aos funcionários. Então, até o dia de hoje, o serviço de todos os terceirizados, não só a firma da merenda, como a Combras, que é a firma do pessoal de manutenção da escola, está com o pagamento em dia, apesar da verba do governo ser bem diminuta. O professor Oscar, junto com o seu departamento financeiro, escolhe o que vai pagar, né, em primeiro lugar. Obviamente, escolhe pagar as firmas para ver o repasse dos alunos. Sem falar que, toda vez que uma firma dessa entra no pregão eletrônico, ela tem que mostrar efetivamente que ela tem uma saúde financeira para aguentar 3 meses sem pagamento. Porque isso é lei, ninguém inventou isso, é lei. Para ela concorrer ao pregão, ela tem que mostrar a saúde financeira de 3 meses. Continuando. Então, outra coisa também, né? Está na página, ok, da escola, o tempo todo está tendo notícias, atos, toda hora aparece lá. Então eu estou agora explicando mais a miúde a vocês. Acreditamos em uma educação libertária em que possamos confiar na instituição para criar um ambiente propício para o desenvolvimento social e intelectual, além de livre de opressões, para descobrirmos e sermos quem somos. Muito bem. Volto a dizer, as manifestações são bem-vindas, são saudáveis, a gente vive numa democracia, tá? Mas da mesma forma, né, que vocês se sentem oprimidos, a gente também às vezes fica difícil de gerenciar a escola, porque vocês não cerceiam esse direito. Há decisões em que a gente tem que tomar, tem que ser a gente mesmo. Afinal, nós fomos eleitos para isso. Eu não posso simplesmente delegar poder a outra pessoa quando eu fui eleita. 63% dos votos na comunidade escolar, numa eleição legítima. Ok? Por fim,
Essa carta não possui nenhum vínculo com a atuação do Sinduscop, Núcleo de Base Humanidade 2, nem com nenhum outro segmento do colégio no ato dos estudantes por amor à educação. Só uma coisa, amor à educação não é só isso, tá? Amor à educação não é gritar palavrão. Amor à educação não é pichar a escola. Amor à educação não é fumar com o jardineiro na horta. Amor por educação não é honrar o uniforme que veste, né? A gente tem um uniforme, eu não sou careta, eu não sou arcaica, quem me conhece sabe muito bem disso. A gente tem um peso enorme quando veste esse uniforme. E esse uniforme tem que ser honrado por nós em todos os momentos da nossa vida. Não é só nessas manifestações, não. O tempo inteiro, dentro de sala de aula. Amor à educação é prestar atenção nas aulas, não burlar o tempo todo usando celular, rede social, é prestar atenção. Se a educação está antiga, se a educação é tradicional, vamos fazer um movimento para que isso se mude, tá? Mas não é... Ótima ideia. Posso terminar? É possível? Muito obrigada. Mas não é, né, achando bonito, né, contrariando todo o princípio de isonomia, que as turmas de 8º anos conheçam uma prova e todo o resto do colégio não. É isso. É isso a educação que vocês querem? Se é, tudo bem. Mas não vejo assim. O princípio pedagógico do Colégio Pedro II não se aplica a essas práticas. Quanto agora às opressões, aos assédios que vocês sofrem, denunciem. Qual é o lugar da denúncia? Comissão de ética. Vocês podem protocolar na unidade, vocês podem protocolar no protocolo geral em São Cristóvão, podem entrar em contato com a ouvidoria da escola, que é lá, é o fórum de direito, onde se resolvem essas coisas até o final. Bom, olha só. Eu não fui convidada para conversar. Foi dito isso bem claro para mim. A gente não quer conversar com você. A gente quer que você, até às 3 horas da tarde, nos fale os esclarecimentos dessa carta. Aqui estou, fiz os esclarecimentos. Então, se vocês quiserem conversar, a minha proposta que eu vim fazer aqui ao meio-dia e meio está de pé. Eu quero 5 integrantes de uma comissão para conversar comigo. Não há como conversar. Tá bom, gente. É a minha proposta. Tem direito de falar. Ok? Respeita a sua escolha. Eu vim aqui, eu fui convocada, tá, a responder esta carta. Vim porque eu acho que devo satisfação a vocês, né? Essa manifestação teve visibilidade entre os pares, não só de vocês, como aos meus, são os professores e aos funcionários. Portanto, conversar fica numa outra ocasião, já que vocês não querem colocar os representantes. Boa tarde, eu tenho outro foco para fazer.